Oi, como é que você vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio 21 da nossa série Leitura Comentada do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, esse clássico do desenvolvimento pessoal do Dale Carnegie, que já vendeu mais de 16 milhões de cópias no mundo inteiro desde a sua publicação em 1936. E apesar de ter sido publicado no século passado, gente, aqui tem informações que a gente usa bastante até hoje, mesmo nos nossos tempos aí, na era digital. Mais do que nunca, a gente precisa aqui das técnicas e das orientações do Dale Carnegie. É muito bom ter você aqui. Meu nome é Adriana de Castro, eu sou jornalista, já trabalhei em várias emissoras de TV. Aqui a gente está fazendo a leitura comentada desse livro. Quero agradecer sempre as flores da nossa querida Sueli, elas estão sempre aqui comigo, me acompanhando. Sueli, muito obrigada sempre pelo seu carinho. Gente, você já se inscreveu no nosso canal? Ainda não? Você acha que é bacana fazer parte aqui dessa turma? Então se inscreva no nosso canal e também ative o sininho com as notificações, assim sempre que a gente posta um novo vídeo, você recebe um aviso. E também, se você puder, faz um comentário, diz pra mim o que você está achando da série, se você já usou alguns dos ensinamentos do Dale na sua vida e se isso modificou o seu relacionamento. Conta pra mim nos comentários e também, se você puder, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão aproveitar esses vídeos. E é sempre bom também quando a gente compartilha, porque a gente pode conversar sobre o assunto e conversando sobre o que a gente está tratando aqui, conversando sobre qualquer assunto, as ideias acabam fixando mais na nossa mente e conversando com outra pessoa, a gente com certeza também aprende um novo ponto de vista. Vamos começar? A gente está na parte 3 do livro que fala como fazer as pessoas pensarem como você. Nesse vídeo vamos conversar sobre o capítulo 11, o cinema faz, os anunciantes fazem, por que você não faz também? O que o Carnegie destaca nesse capítulo é que para as pessoas prestarem atenção no que a gente fala, a gente pode usar o recurso dos filmes, das séries, até mesmo quando a gente assiste a uma reportagem num telejornal. O que eles fazem muitas vezes é dramatizar aquela situação. E aí ele brinca, né, falando assim, se os anunciantes fazem na propaganda, as pessoas fazem no filme, por que você também não pode fazer? E aí ele começa o capítulo com um exemplo muito interessante de uma mulher, a senhora Wolf, que ela queria falar com o chefe dela, não estava conseguindo. Desde segunda-feira, no primeiro dia da semana, ela já entrou em contato com a secretária do chefe, pedindo um horário, e a secretária falou que não dava naquele dia, e no dia seguinte insistiu. Bom, passou a semana inteira tentando falar com o chefe dela e sempre recebia a resposta negativa, que o chefe não podia atender, que estava muito atarefado, que estava numa semana muito corrida. Bom, e ela precisava falar com esse chefe o mais rápido possível para resolver ali uma situação. O que ela fez? Ela escreveu uma carta, eu vou até ler aqui, e colocou um formulário na carta, uma carta assim, formal mesmo, e escreveu um formulário falando assim, gente, que ela queria falar muito com o chefe dela, e aí ela já mandou um formulário de resposta, já escrito, assim, olha, senhora Wolf, poderei me encontrar com a senhora no dia, deixou um espaço, outro espaço, tantas horas. Concederei à senhora a espaço tantos minutos do meu tempo. Ele até coloca aqui o formulário no livro. Bom, o que aconteceu? O chefe respondeu imediatamente ali o formulário, e quando ela chegou na mesa dela, já encontrou a resposta do chefe, e ele escreveu direitinho lá o dia que podiam se encontrar, a hora, e ela disse que ele falou que ia conceder a ela 10 minutos, só que acabou conversando mais de 1 hora com ela. Eu acho que essa ideia aqui dela, gente, foi sensacional, e a gente pode usar isso no nosso dia a dia, sabe? Será que tem alguém aí que você está querendo muito falar? Tenta essa ideia da senhora Wolf. Depois me conta. Um outro exemplo que tem aqui nesse capítulo é de uma pessoa que desenvolveu uma série de cremes de uma indústria química, e essa pessoa queria mostrar os resultados para a pessoa ali que ia decidir qual era o creme
que eles iam passar a produzir. E fizeram uma primeira reunião e ele fala que a reunião foi muito complicada, acabaram discutindo outros temas. Aí o que ele fez? Ele marcou uma outra reunião com essa pessoa, porque naquela não tinham resolvido nada, e ele fez o seguinte: quando ele chegou, a pessoa que ele ia conversar estava ali ainda ocupada, atendendo algumas ligações, atendendo outras pessoas. Enquanto a pessoa estava ali atendendo os outros, ele foi e começou a colocar vários potes de cremes em cima da mesa. 21 potes. Também, olha só quanta informação. Vê se não é muito melhor essa ideia que ele teve. Então, aí em cada pote, ele colocou ali a informação sobre o que eles iam falar ali para decidir qual creme que a pessoa ia escolher para produzir. Ou seja, gente, você imagina, né? Você, de repente, vai encontrar com uma pessoa para discutir um assunto, às vezes, tão complexo, com tantos detalhes. E mesmo hoje, né, que a gente tem recurso de PowerPoint, a gente pode mostrar vídeo, claro, mas essa opção de dramatizar ali a situação, né, deixar, sabe, objetos ali na mesa, quer dizer, uma coisa muito prática, né, que vai lá, escolhe, ó, eu quero esse creme assim, assado, e aí pega, experimenta. Com certeza fica uma situação muito mais fácil, até para outra pessoa decidir. Aliás, essa é a chave, né, da comunicação, quando você e do relacionamento, pensar no outro. E nesse caso, ele está pensando em como facilitar o entendimento do outro. Quando você faz isso, né, pensa no outro, compreende quais são as dúvidas, quais são as necessidades do outro, quais são os pontos ali que estão mais complicados para serem entendidos, você com certeza acaba encontrando uma estratégia melhor para conversar com a pessoa. Esse é um capítulo bem curtinho, já vou terminar o nosso episódio, mas é basicamente isso que o Carnegie fala para a gente prestar atenção. Quando a gente tiver dificuldade de falar sobre um determinado assunto, às vezes a gente pode dramatizar a situação. Com certeza nessa reunião que a pessoa teve, que apresentou ali os potes, foi muito mais fácil fazer com que o cliente entendesse qual era o creme mais adequado que eles deveriam produzir. E a gente pode trazer isso para muitas situações do nosso dia a dia. Às vezes, por exemplo, você vai anunciar um produto, ao invés de dizer assim, olha, esse produto é excelente para sua casa, você pode também pegar um pouco a emoção da pessoa, falar assim, imagina você chegar em casa e tá tudo limpo, com um cheirinho delicioso de chá branco, por exemplo. Você pega também a emoção da pessoa. Eu acho que você pode ter bastante criatividade, até quando a gente também ensina os nossos filhos, né? Quantas vezes a gente aproveita também e pega uma lousa. É o que eu falo aqui, gente, apesar de ter tanta tecnologia, escrever, né? Às vezes pegar uma lousa e um giz para você explicar um raciocínio para o seu filho mesmo pode ser uma situação muito mais simples. E também quando você conta uma história, você fazer uma dramatização, falar assim, a pessoa chegou, falou tal coisa, porque às vezes, gente, é tanta informação que fica difícil para o outro entender. E então quando você dramatiza, você simplifica. E o que a gente quer aqui é justamente simplificar a comunicação. E o que você achou desse episódio? Conta pra mim as suas impressões e se você achar que faz sentido, lembra de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. O nosso canal está crescendo e graças a você, graças à sua companhia, à sua participação, muito obrigada sempre. Olha, no próximo episódio a gente vai falar sobre o último capítulo dessa parte 3, que é o capítulo 12, que fala assim, quando tudo falhar, tente este recurso. Você não vai perder, né? Te espero na próxima sexta-feira. Você já sabe, toda sexta-feira tem um vídeo novo no canal, a gente aqui falando sobre o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Dale Carnegie. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima. Tchau.